Olá, meu nome é Annelise Campelo, eu sou aluno do curso de saneamento, e junto com meu colega Jerônimo Correia, do curso de desenvolvimento de sistemas, somos bolsistas do projeto Plataforma de Inteligência Geográfica para apoiar a acessibilidade de pessoas com deficiência no transporte público da região metropolitana do Recife, o SIGABEM. Nós somos orientados pela professora Iona Rama. Nosso projeto está dentro da área temática Tecnologia e Produção. Dentro da nossa equipe estão envolvidas 3 professoras, professora Aida, professora Ioná e professora Vânia, 6 alunos dos cursos técnicos e superior, 2 colaboradores externos e as instituições parceiras, ATI e CTM. As plataformas digitais são modelos de negócios que visam aproximar os consumidores dos produtores através de um valor de troca, que pode ser um produto ou um serviço. Esse investimento tecnológico ele tem gerado ganhos tanto para as organizações públicas quanto privadas. Dentro do nosso projeto, utilizaremos as ferramentas do geoprocessamento no serviço de transporte público para beneficiar diretamente as pessoas com deficiência. No mundo, existem mais de 500 milhões de pessoas com deficiência que sofrem algum tipo de segregação por conta de suas limitações e que lutam diariamente pela igualdade de direitos e oportunidades. Então, o transporte público ele surge como uma ferramenta, um instrumento para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, uma vez que facilita o acesso ao serviço de saúde, educação, emprego, engajamento social e político. Bem, agora eu vou falar sobre as ferramentas de geoprocessamento utilizadas dentro do projeto. O banco de dados geográficos, que armazena um imenso volume de dados e informações espaciais de grande complexidade, como mapas e imagens de satélite. O Sistema de Informação Geográfica, o SIG, que faz a análise desses dados espaciais e facilitam na tomada de decisão e formulação de políticas públicas. Bom, além das 2 ferramentas citadas por Annelise, nós temos também o Survey 123 for ArcGIS, que é uma ferramenta que tem um foco na coleta de dados de maneira inteligente, dinâmica. É possível trabalhar em vários idiomas, através de smartphones, né, e de um aplicativo que ele tem ou páginas da web. Os objetivos propostos do nosso trabalho são estruturar um banco de dados geográfico e desenvolvimento de SIG, tanto para desktop quanto na versão web do ArcGIS Online, desenvolver aplicativo para dispositivos móveis que disponibilize informações sobre a acessibilidade da região metropolitana do Recife, tais como paradas de ônibus, sinais sonoros e Conecta Recife. Na nossa metodologia, nós temos o público-alvo, né, que ele compreende toda a região metropolitana do Recife, beneficiando diretamente as mais de 36 mil pessoas com deficiência que estão cadastradas no sistema público de transporte e os gestores do CTM. O local de desenvolvimento do projeto é o Laboratório de Engenharia e Desenvolvimento de Software GREDES e o Laboratório de Geotecnologias e Meio Ambiente do IFPE Campus Recife, que é o LabGeo. A coleta e análise de dados, nós temos as camadas de dados espaciais de acesso livre do LabGeo, dados referentes às pessoas com deficiência disponibilizados pelo CTM, dados abertos da Prefeitura do Recife e as análises são feitas dentro do software chamado ArcGIS Map e ArcGIS Enterprise. Ainda na metodologia, nós temos a análise e projeto do aplicativo que está sendo desenvolvido e o desenvolvimento e testes do aplicativo em si. Bem, nossos resultados parciais temos um banco de dados desenvolvido tanto no ambiente desktop quanto web. Esses bancos de dados são sincronizados, então uma vez que eu altero o banco de dados do desktop, ele altera também na versão online. E os principais produtos deste banco de dados são o Web App Builder, que estamos fazendo em 2 versões, e o Dashboard, que eu vou explicar agora em seguida. Então, aqui a gente tem o layout de como está o Web App Builder do SIGABEM. Esses pontos significam as localidades das pessoas com deficiência. Nesse SIGWeb, a gente pode encontrar as camadas que estão dentro do banco de dados. Aqui, todas elas
estão aqui. É possível fazer análise de densidade, por exemplo, para ver a concentração dessas pessoas dentro da região metropolitana do Recife. É possível fazer uma análise de consciência da situação, onde a gente daqui extrai relatórios de determinadas áreas em formato CSV, certo? A gente tem a descrição da quantidade de pessoas com deficiência por região e por tipo. Tem as ferramentas de desenho e medição, que têm funções semelhantes para medir em quilômetros e quilômetros quadrados. A função de filtros, para a gente selecionar o que a gente precisa ver, dependendo da situação. Os infográficos, que mostram a realidade visual aqui em relação à porcentagem e quantidade dos PCDs. Temos também o relatório de feição, que nesse caso ele serve para comunicar. Então, exemplo, numa parada de ônibus que está danificada e dificultando o acesso de uma pessoa com deficiência. Então, é possível clicar nessa parada de ônibus e gerar um relatório de feição para a análise dos gestores. No resumo de informação, a gente pode ver resumo da quantidade de pessoas com deficiência e por tipo também. No selecionar, a gente pode também, a partir da visualização das camadas, visualizar o que a gente tem na tela, mostrando aqui. Então, esses números eles devem aparecer aqui, contadinhos. E é possível também calcular direções e rotas dentro dessa análise. Esse aqui é o resultado, que ainda vai ser melhorado. A gente está no processo de inserir os dados dinâmicos referentes às linhas de ônibus, às paradas e os itinerários. Então, a gente tirou os dados estáticos e antigos e estamos no processo para atualizá-lo, para ser mais útil para essas pessoas. E aqui está o dashboard, que consiste na visualização das informações dos PCDs que foram disponibilizadas pelo CTM e que mostra de forma mais fácil. Aqui é o mapa base, certo? Que forma o Web App Builder. Aqui ele mostra a proporção, né, de pessoas por tipo de deficiência, mostrando seleção de livre acesso com ou sem acompanhante. Aqui a faixa etária delas, porcentagem geral, porcentagem por sexo e aqui os subtipos das deficiências. Os resultados parciais encontrados até aqui são a finalização do questionário utilizando a ferramenta Survey 123 for ArcGIS e o desenvolvimento do relatório. Os resultados finais ainda não estão disponíveis porque, com a pandemia, houve um remanejamento das datas de envio desse questionário para os usuários. Nesse slide, nós vamos ver como se dá o preenchimento do questionário. Nesse primeiro momento, o usuário ele disponibiliza alguns dados pessoais nas 3 primeiras perguntas. Agora, ele vai marcar qual é o tipo de deficiência que ele tem. Abaixo, uma lista de situações que ele presencia no dia a dia dele, na utilização do transporte. Nesse momento, ele vai ter que indicar uma parada que ele utiliza no transporte diário dele, né? E aí ele digita o endereço e através do georreferenciamento a gente consegue identificar no mapa onde é essa parada que esse usuário mais utiliza. Depois ele vai colocar pelo menos uma linha de ônibus que ele utiliza nesse trajeto diário dele, podendo ser mais de uma. Ele vai responder as 5 perguntas sobre as condições de acessibilidade das paradas que ele utiliza, ou da parada que ele utiliza, quantas vezes por dia ele usa o ônibus. Se faz uso do terminal integrado, ele vai marcar qual é o terminal. E, por fim, ele vai responder uma pesquisa de satisfação do nível de satisfação dele, né, com o ônibus que ele utiliza. Aqui são algumas análises que a ferramenta propicia, né?
aí eu peguei 2 perguntas de dentro do questionário e aí a gente faz essa visualização através de gráfico para melhorar o entendimento, né? Bom, esse foi o nosso trabalho e obrigado a vocês pela atenção.